Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou maravilhado com essa igreja por pouco tempo que eu já estou aqui e muito impactado já pelo testemunho que eu ouvi, um pouco da história da igreja aqui também. E vamos lá, vamos passar esse tempo juntos aqui. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. E hoje eu quero falar com você sobre esperança. Romanos capítulo 5. Deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo. A gente vai fazer uma oração e aí a gente inicia esse tempo aqui de reflexão, tá? Romanos capítulo 5, deixe a sua Bíblia aberta aí, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e eu te peço, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo, amém. Um escritor, há muito tempo atrás, fez um estudo de pessoas que conseguiram sobreviver a grandes guerras. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ele fez um estudo em cima deles e percebeu que alguns que conseguiram voltar para casa, depois de uma semana, tiraram a própria vida. Outros, ele percebeu que, mesmo o guarda dizendo que eles estavam libertos para poder ir para casa, eles não quiseram sair do chão da prisão, porque eles só queriam ficar ali, eles não queriam voltar para casa, eles não queriam nada, eles ficaram ali no chão, eles só queriam ficar ali. Outros, ele percebeu que durante um momento da trajetória daqueles presos dentro daquela prisão, eles começavam a parar de comer, beber, e de repente já não queriam mais comer nem beber, e iam definhando aos poucos. Outros ficavam olhando para a parede sem se mexer. Alguma coisa acontecia com aqueles homens que estavam naquela prisão, que não era um simples problema químico no sentido que alguém, sei lá, mexeu no cérebro deles ali. Algo estava acontecendo. E uma das coisas que esse escritor chegou à conclusão foi de que o que estava acontecendo com esses homens era o que ele chamou de a perda de sentido. A perda de sentido, que é um conceito que eu gosto muito porque ele se parece muito com o conceito de esperança em Paulo. Sentido, ter esperança, são duas coisas muito parecidas em Paulo. De forma que quando você perde o sentido, em Paulo geralmente você perde a esperança. Agora, o que aconteceu na vida desses homens, aliás? Eu posso dizer que eles perderam a esperança, ou mesmo eles perderam o sentido da vida. Porque a esperança é o nosso olhar para o futuro, é o que nos molda, é o que nos move. Nós fazemos as nossas mais significativas escolhas por esperança, por algo que a gente vai ter, por ter tomado essas escolhas. Por exemplo, quando hoje, eu acredito que muitos fizeram isso, lavaram uma louça hoje, né? Imagine você lavando a sua louça hoje, e ali você tendo aquela atitude, o que você estava querendo naquele momento? Você estava querendo sim, rapaz, eu estou fazendo isso aqui, porque lá para frente, eu não vou precisar lavar de novo. Ou seja, você estava tomando uma escolha de lavar, porque lá para frente você estava esperando alguma coisa. Agora, tem momentos que quando você vai fazer uma escolha, você não faz a escolha porque você diz: eu não vou ganhar nada com isso, eu não vou ter nada com isso. Ou seja, a gente toma uma decisão dependendo do que nós vamos ter, da nossa esperança em ter algo. Eu caso ou não com essa pessoa vai ser determinado dependendo do futuro com ela que eu penso aqui. Será que eu caso ou não caso? Deixa eu pensar no futuro. Deixa eu pensar para frente como vai ser. Deixa eu imaginar lá na frente. De forma que se eu imagino uma coisa muito feia, eu não caso. Ou se eu imagino uma coisa muito bonita, então eu caso. Porque as minhas mais significativas escolhas são determinadas
pelo meu futuro, como eu penso do futuro. Agora, imagine alguém que quando olha para o futuro não pensa em nada. Imagina alguém que quando pensa no amanhã já não consegue tomar nada, nenhuma decisão, nem nada. Porque ele não quer nada, ele não quer conquistar nada, ele perdeu o sentido da vida. Ele não quer porque a vida não tem sentido. Por que eu vou tomar tal escolha? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo outro? Assim, esperança depende de encontrar algum propósito da vida. Mas quando eu perco esse propósito, então eu perco a esperança, eu perco o sentido da vida. Muitas pessoas, então, quando entram em depressão, a depressão que elas entram não é simplesmente porque elas estão com frescura. Não é isso. É porque, dentre muitas coisas, existe um problema de esperança. Um problema de perder o sentido da vida. É a IA do celular que está. Tudo é IA hoje, eu estou com medo, está me reproduzindo. Assim, perder a esperança leva à crise. Perder a esperança, perder o sentido da vida, faz com que você não queira, obviamente, tomar nenhuma decisão significativa mais, porque elas não importam mais para você. A grande questão é que o nosso tempo, jovens, muitos, eu não sei nem quantos aqui podem estarem assim, talvez estejam vivendo uma crise de sentido, uma crise de esperança. E o grande problema é quando você começa a ter vergonha de admitir a sua crise de sentido, a sua crise de esperança. A crise de sentido, então, ela faz com que, aqui o meu ponto, se você estiver anotando, esse é um ponto importante nessa introdução. A perda da esperança vem, portanto, quando eu não vejo a minha vida mais dentro de uma história. Quando eu não consigo ver a minha vida mais dentro de uma narrativa. Eu não consigo mais ver a minha vida, por exemplo, imagine você, não casou ainda, você diz assim, rapaz, eu não vejo a minha vida mais querendo ter filhos, querendo ter uma casa própria. Eu não vejo essa narrativa mais para a minha vida. O mundo está querendo que eu aceite essa narrativa, mas eu não quero essa narrativa mais. Ou seja, quando você tem uma crise de ver a tua própria vida dentro de uma história, você não vê mais a tua vida dentro de uma história, a crise fica cada vez pior, porque história, o que é a história? É o que tem um início, um meio e o fim, você está sempre indo para algum canto. Mas quando você já não vê ela dentro de uma história, você não vê mais ela dentro de certas expectativas, você começa a entrar nesta crise. Se você perde a narrativa da tua história, você então perde o motivo de viver a tua própria vida. Porque já não tem uma história para se viver. Tudo é muito confuso. Tudo é muito difícil de entender. É por isso que perder a esperança não é fácil. Perder o sentido da vida não é fácil. Ter a crise de não conseguir mais ver o amanhã direito é a coisa mais complexa que tem. E isso se torna mais complexo. Talvez eu vou abrir esse ponto aqui, eu vou ter que resolver lá nas minhas aplicações, mas talvez seja mais difícil a crise de esperança para um crente. Tá? Por que é mais difícil para um crente? Porque você crê num Deus que é soberano e crê em todas as coisas. É porque existe um Deus que é assim. É porque existe Jesus. E por que é mais difícil para o crente? Porque se não existisse Deus, até seria assim, não, eu estou com crise, beleza, mas o crente, ele está ali, mas tem um Deus ali, ó. Tem um Deus. Ou eu nego, mas se eu afirmar ele, por que ele não faz nada por mim? Por que ele não interfere tudo de uma vez? Ou seja, a crise de esperança do crente, ela é complexa de se viver. E não adianta botar para debaixo do tapete. Ela é real. O crente vive crises. Dentre elas, crises de fé. Minha mãe é uma pessoa muito crente, tá? Muito crente. Ela é a pessoa mais crente que eu conheço.
Mas o que ela já me chamou de desviado na vida, não está escrito. Toda vida que eu disse, mãe, eu estava pensando, como é que pode, né, Deus permitir essas coisas? Ela já dizia assim, menino, tira o diabo da tua boca, o diabo é que diria uma coisa dessa. Ou seja, na escola teológica dela, não há espaço para eu dizer, mas será que eu não posso nem questionar com Deus por que Ele permitiu isso? E muitas vezes a gente transfere isso e a gente não admite as nossas crises, a gente não admite as nossas crises de esperança, porque a gente muitas vezes crê num Deus que a gente fez, nós fizemos um próprio Deus, que é tão frágil que não sustenta uma oração de lamento. Nós. O Deus muitas vezes que a gente criou para adorar, ele é tão frágil que não aguenta uma oração sincera nossa de coração. É por isso que às vezes a nossa crise é pior, porque a gente inventou um Deus para passar a nossa crise com ele. Aí esse Deus que a gente inventou, ele é todo confuso, não é o Deus das Escrituras. E aí é mais difícil ainda passar. É difícil passar com Deus verdadeiro e mais difícil ainda passar com Deus que você inventou. Então, a crise de esperança, ela é essa crise que é, eu não consigo mais ver a minha vida dentro de uma história. Você olha, por exemplo, a vida de alguém, dos seus pais, de alguém que você conhece, aí você vê, olha que bonita a vida deles, olha, eles se casaram, eles tiveram filhos, eles tiveram e tal. Você percebe que você começa a olhar a vida deles, você está contando a história deles, mas quando você olha para a sua história, que você não está conseguindo reproduzir aquilo, você entra em crise. Por quê? Porque percebe que a vida não tem esse sentido. Grandes homens de Deus na história passaram por essas crises. Charles Spurgeon, por exemplo, foi um príncipe dos pregadores, passou por essas crises. John Wesley passou por crises assim, o grande avivalista do século XX, século XVIII. George Whitefield, o grande missionário dos puritanos, passou por crises assim. Lutero escreveu sobre isso e passou por grandes crises assim, pré-reforma e pós-reforma. Lutero quase enlouqueceu. Eu digo quase para poder ser bem tranquilo, mas eu acho que ele ficou maluco mesmo da cabeça. Depois da reforma protestante, ele ficou escondido numa parte de cima de um negócio lá. Porque tinha alguém perseguindo ele, aí fica a questão se era verdade ou não só na mente dele. Mas homens sofreram essa pressão. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, o que fazer, portanto, quando a gente precisa lidar com essa crise de esperança? E aí, nessa conversa olhe para a sua Bíblia aí em Romanos, então. Vamos caminhar pensando algumas coisas aqui. A primeira coisa é, Paulo, logo nos primeiros versículos, nos conta uma história. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você perceba. Ele diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos nosso acesso pela fé a esta graça. Você já deve ter escutado isso para você pode ser só doutrina, teórica, mas eu quero que você perceba uma coisa. Tendo sido, pois, justificados pela fé, olha o temos aí, ó. Temos, ele está te incluindo, está me incluindo. Aí ele continua, paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem te obtivemos. Ele está me incluindo nessa narrativa. Ele está me incluindo nessa história. Então, quando ele começa a falar, olha, vocês eram separados de Deus por conta dos pecados de vocês, agora, não pelo que vocês fizeram, mas pelo que Cristo fez, vocês agora têm acesso a esse Deus. Essa é a história de vocês. Percebe? Ele não está contando o que aconteceu com alguém. Ele está incluindo a gente, dizendo, essa é a história de vocês também. Eu lembro, alguns anos atrás, quando eu estava numa crise muito forte de depressão, e quando eu digo forte, era muito forte. Eu passei um bom tempo sem conseguir me levantar da cama. 1 mês e pouco, fazia o básico, do básico, do básico. E olha, eu já era professor de teologia. Eu ensinava esse texto aqui nas minhas aulas de grego.
mas não conseguia, esse texto não entrava no meu coração, naquele momento. E eu não vou dizer que isso resolveu, isso vai resolver para você, não. Mas de repente, eu comecei a perceber que Paulo ficava me incluindo em umas coisas, porque na minha cabeça eu já não estava dentro de uma história, a minha história estava confusa. Mas Paulo ficava dizendo que eu estava dentro de uma história, e eu não gostava disso. Paulo, você está me dizendo que eu estou dentro de uma história, enquanto eu estou dizendo que eu não estou dentro de uma história? E essa briga do meu coração com Paulo fez quase com que Paulo ganhasse no primeiro momento. Ele ganhou algumas noites. Algumas noites eu fiquei bem tranquilo, eu faço parte de uma história. Na outra, eu estava de novo em crise. Mas o que o Evangelho está querendo te dizer é, você faz parte de uma história. Ou seja, em crises de esperança, quando eu me vejo fora de uma história, o Evangelho nos oferece uma história para que a gente possa lutar pela esperança. Eu lembro de uma história, eu sempre conto essa história, de uma senhora puritana que estava falecendo, e os pastores puritanos, eles gostavam de fazer umas coisas, que provavelmente, em alguns contextos, eles seriam cancelados. Mas eles gostavam de ir na casa de pessoas que estavam partindo para o Senhor, morrendo, estavam prestes a morrer, fazer o que eles chamavam de inquirindo a fé da pessoa, que era tipo saber se essa pessoa realmente se achava salva ou não, para poder ela ter certeza que ia para o céu. Aí ele chegava na casa dela e ficava perguntando algumas coisas sobre a fé dela, só para garantir, essa pessoa é realmente salva, fica tranquilo, ela pode partir agora, vai lá. Só que ele chegou para uma senhorinha e perguntou, como é que a senhora sabe que nos últimos minutos, quando estiver subindo para encontrar com Jesus, você não vai escorregar das mãos dele? Ela disse, meu bom Senhor, eu sei, porque eu faço parte da mão dele, eu sou um dos seus dedos. Eu sou um dos dedos do meu Senhor. Eu não estou somente nas palmas da mão dele, eu faço parte. A certeza dessa mulher de que ela não era apenas uma coadjuvante, ela estava junto. A história de Jesus era a história dela. A história de Jesus. Jesus morreu, ela morreu. Jesus ressuscitou, ela ressuscitou. E observe que Paulo fica falando isso todo o tempo também, né? Vocês estão mortos com Jesus, vocês ressuscitaram com Jesus. Por quê? Porque ele está querendo dizer, eu não estou numa história distante do meu Senhor. A minha mente pode não funcionar muitas vezes e fica dizendo para mim de que eu não tenho mais uma história. Mas eu tenho, ela é a história de Jesus. Jesus, se você não conhece o Evangelho que está aqui hoje, quer te apresentar uma história. E nessa história, ela pode dar sentido à tua vida de verdade. Talvez os crentes aqui podem ter esquecido isso, mas você que ainda não aprendeu sobre isso, sabe de uma coisa. Jesus tem uma história que pode dar sentido à tua vida de verdade. E vamos ler de novo essa história nos versos 1 e 2 aí. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Vamos voltar. Tendo sido, pois, justificados, éramos pecadores, agora estamos diante de Deus. Isso veio simplesmente por colocarmos a fé em Cristo. E agora nós temos fé, agora nós temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a história e a grande narrativa. Você faz parte dessa narrativa. Agora, Paulo começa falando sobre essa história. Mas Paulo também vai falar sobre a questão do presente. Como a esperança não só me dá uma história para viver, como a gente já leu, como ela molda a maneira que eu vejo o meu presente. Veja comigo no verso 3, quando ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso parece brincadeira de Paulo, né? Vamos só continuar porque piora. Olha isso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação
produz perseverança. Aí você diz assim, Paulo, peraí, o que você está dizendo? Vou colocar na linguagem de hoje. Vou colocar aqui na minha própria tradução, tá? Porque nós nos sentimos tão firmes, tão seguros. Gloriamos, tá? Tradução para gloriar. Porque eu me sinto tão seguro quando vem uma dor terrível sobre a minha vida. Tribulação. É isso que ele está dizendo. Porque nós nos gloriamos nas tribulações. Eu me sinto seguro quando as dores aparecem. Espera aí, Paulo. Por quê? Aí ele diz, porque produz uma coisa. Não, beleza. Beleza. Quando a dor aparece, eu me sinto seguro, porque ela produz mais dor, Paulo. Produz é eu querer largar Jesus. Produz é eu ir embora e de tudo, e largar tudo. É isso que uma dor produz. Para Paulo, não. A esperança me faz ver o presente de forma diferente. Olha que forma diferente. Olha aí. Olha o que ela produz. Não somente isso, porque ela produz perseverança. Perseverança. A dor, quando vem, não é para me tirar da estrada, é para me manter. Peraí. Como? Por quê? É isso. Quando a dor vem, ela vem para te manter mais ainda na estrada. Mas quem é que pode pensar dessa forma, Paulo? Bom, quem tem esperança. Quem tem esperança que está dentro da história de Jesus, sabe que até a dor, quando vem, não vem para me tirar da estrada, mas para me levar para mais perto da onde eu estou indo. Olha o que ele diz. Porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, transformação, e o caráter aprovado produz mais esperança ainda. É mais ou menos assim um ciclo. Quando a dor vem, ela produz o meu continuar, eu continuo mais ainda, e cada vez que eu continuo mais ainda com Jesus, mais ainda minha fé, ela é lapidada, e mais ainda, aí volta para a esperança, A esperança diz para a dor, calma aí que a gente está gerando algo em ti. A dor então diz, beleza, eu sei o que é um caráter aprovado. Beleza, é o caráter aprovado dizer assim, então agora eu entrego para você de novo a esperança. E aí, é uma forma de ver agora, o agora. As dores do agora me impulsionam mais para perto de Jesus. Aí você vai dizer o seguinte, peraí. Eu pensava que dentro da história de Jesus não teria mais dor. Não. Você pode ter entendido errado, eu posso ter falado errado, mas não, vai ter muita dor. Tá? Ah, mas você não quer me comprar para Jesus? Não quero te comprar para Jesus, não. É bom que eu diga logo o que vai acontecer com você. Talvez as coisas piorem. Mas, não é sobre o que você pode ter ou não. É sobre quem você vai se relacionar. Aí é outra coisa. O que eu quero dizer é que fora de Jesus tem dor. Com Jesus tem dor. Agora você precisa escolher qual história você vai viver. Qual é a melhor história para você? C.S. Lewis disse algo interessante. Ele respondeu essa pergunta. Ele disse, eu prefiro a história com Jesus com dor. Entre o ateísmo e o cristianismo, eu prefiro o cristianismo. A história é mais bonita. Ah, mas isso aí não é tão... Não, mas a gente está comparando os extremos aqui. Você quer levar para os extremos? Vamos levar para os extremos. Eu prefiro Deus. Eu prefiro o mundo com Deus do que sem Ele. Então o que eu quero dizer para você é, a esperança te oferece uma história. Ela também te oferece uma forma de ver o teu presente, mesmo com dor. Essa é a ideia. A esperança que é oferecida pelo Evangelho me faz ver o presente diferente. Não é diminuir as dores do presente, é dar um sentido a elas. Tá? Beleza. Agora, Paulo continua e diz o seguinte, verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou... Gente, olha que lindo. A esperança está te prometendo uma narrativa, uma história.
Que história é essa? Jesus. E a tua participação nessa história, beleza. A esperança está te oferecendo uma nova forma de ver o teu presente, as tuas dores. Beleza. E a terceira coisa é, e ela não vai te decepcionar. Por que a esperança me promete tanta coisa e nunca vai me decepcionar? Por conta de que ela já provou, da maneira mais pesada possível, que ela nunca pode te decepcionar. Veja o que ele diz, verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Aí você diz o seguinte, porque aqui tem um problema de tradução, que é difícil captar aqui, né? A esperança não me decepciona, beleza. Porque Deus nos concedeu o seu amor, ou derramou, perdão, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito. O que significa isso? O ponto do texto não é que agora eu tenho amor de Deus para amar. Isso é em outro lugar, na carta de Paulo. Não é o meu amor por Deus o ponto aqui. É como o texto está evidente. Deus derramou o seu amor no meu coração. Existe amor de Deus em mim. Deus derramou. Por que a esperança não decepciona? Por que as coisas em Cristo, na narrativa de Jesus, vão chegar aonde tem que chegar? Porque o amor de Deus, a ideia de derramar aqui é, eu estou encharcado desse amor. Então nada pode chegar perto de mim que comprometa esse amor, nada, eu estou encharcado pelo amor de Deus. O ponto do texto, portanto, é dizer para você, essa esperança, ela é cheia de amor. Deixa eu botar isso de forma prática, né, para você entender assim bem. Tá, o que garante que de repente essa dor não vai produzir perseverança e nada e vai piorar? O que garante que no final das contas eu vou ser expulso dessa história e dessa narrativa? O que garante? Aí Paulo está dizendo, o fato de que Deus te ama. Esse é o ponto. O que faz com que tudo dê errado no final das contas nessa história, dessa narrativa, dessa esperança? É o fato que Deus te ama. Olha o que ele diz. Ah, mas que amor é esse? Verso 6, né? Olha aí. De fato, devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O texto está dizendo, eu posso confiar, portanto, nessa esperança, porque essa esperança vem de um Deus que me ama. Eu posso confiar nessa esperança, porque essa esperança vem de um Deus que me ama. Nós costumamos colocar a esperança em muitas pessoas na nossa vida. Tenho certeza, tenha certeza disso. Você todos os dias coloca a sua esperança em várias pessoas. Você já deve ter colocado em algum relacionamento, você já deve ter colocado alguma coisa assim. E essa esperança que você coloca, essa expectativa muito absurda que você coloca, muitas vezes beira ao ponto de você colocar todo o sentido da tua vida nela. Aí quando você percebe que a outra pessoa não correspondeu isso, com amor, isso destrói o teu coração. O que Paulo está dizendo é, coloque toda a tua esperança em Jesus, porque Ele já demonstrou o amor completo dele na cruz. Não é uma coisa assim, tipo, vou colocar minha esperança para saber se Ele vai fazer alguma coisa. Na verdade, a ordem é ao contrário aqui. Ele morreu e agora está só dizendo assim, bota a tua esperança em mim. Você geralmente prefere colocar a esperança em alguém para essa pessoa depois demonstrar algum tipo de amor. Ele faz o contrário. Ele morre na cruz, Ele mostra o amor, e agora Ele só diz assim, deixa com que eu ajeite a tua vida. Deixa com que você possa fazer parte da minha história. Se aproxime de mim. Bom, diante de tudo isso, deixa eu ter aqui algumas aplicações agora. Diante disso, ter esperança, ter uma narrativa para viver. Eu tenho a narrativa do Evangelho, alguém que me amou, alguém que... não é fácil. Tá? Então,
que eu quero dizer para você nessa minha primeira aplicação é a seguinte: lute, vou falar isso várias vezes hoje, nesse final. Lute pela história de Jesus ser a tua história. Lute. Eu quero colocar aqui a palavra lute. Lute para que a história de Jesus seja a tua história. Por que lute? Porque não vai ser fácil. Por exemplo, você está preso num pecado. O que é que a tua mente imediatamente vai pensar? Eu não consigo. Não consigo. Fulano possivelmente não tem as mesmas dificuldades que eu teria em pecado e tal. Então eu não consigo. Não, querido, você tem que lutar. Cristo já venceu na cruz. E lute. O fato de Cristo ter feito tudo na cruz e você participar dessa história, não faz com que tudo seja mais fácil. Faz com que seja possível. Então, lute para que a história de Jesus seja a tua história. Quando os teus pecados te acusarem, lute pelo acusador, que quer dizer, você é um fracassado. Lute com essa voz, lute contra isso. Ou seja, lute dizendo, não, mas eu tenho Jesus que é o meu Senhor, eu tenho Deus que é o meu Pai, lute por isso. A tua mente e a tua alma vai querer sempre dizer para você não lutar. Eu quero dizer para você, lute. A outra luta que você precisa ter é lute pela própria esperança. Quando a tua alma disser, não, mas não vale a pena, você não tem mais história nenhuma, não tem mais sentido viver, não tem mais sentido escolher, não tem mais sentido isso. Você precisa dizer para a tua alma, confia em Jesus. Eu cito sempre o Salmo 42, quando o próprio salmista diz, por que te afliges, ó minha alma? Ele fica falando consigo mesmo. O que vai com você? Qual o seu problema? Percebe que ele está lutando. Põe a tua esperança em Deus. Ele fica dizendo isso para ele mesmo. Põe a tua esperança em Deus. Por quê? Porque é preciso lutar para fazer da história de Jesus a tua história, para fazer com que a esperança tua esteja em Jesus. É necessário ter essa luta. E muitas vezes você vai precisar dessa luta com a tua própria alma. E quando eu não tiver forças para lutar? E quando você não tiver forças para poder falar? E aí nós podemos falar da comunidade, dos amigos, das pessoas que Deus coloca em sua vida. Não para poder ficar dando soluções fáceis para você, mas para serem vozes para as orações que você não pode fazer. Eu só estou aqui hoje porque muita gente orou por mim. É muito claro isso na minha vida. Então talvez no teu coração, muitas coisas pareçam loucas e abandonadas assim. Mas nunca esqueça, o máximo que der, o máximo que você puder, lute pela tua esperança. Lute para fazer a história de Jesus a tua história. Não, a minha história é a história dele. Ele ressuscitou, eu ressuscitei. Ele vai voltar para me buscar? É eu que ele vai me buscar. Dentro disso, é muito importante que você pregue o evangelho para você mesmo. Pregue o evangelho para você mesmo, todos os dias. Todos os dias. Aliás, você sempre vai pregar. Todos os dias você prega algum evangelho para você. Eu não sei qual que você está pregando. E eu gosto de dizer também que você é o pregador que mais te influencia, tá? A boca mais próxima dos teus ouvidos, na maioria das vezes, é a sua. Então, quando você fala, é você que escuta mais próximo aqui. Nesse sentido, você é o pregador que mais te influencia, porque você é a pessoa que mais prega para você mesmo. Então, a grande pergunta é, que evangelho você está pregando para você nos seus dias? Que evangelho você pregou para você hoje mesmo? Algum evangelho, algum pensamento sobre Deus veio. Algum pensamento certo ou errado sobre a vida veio. E isso foi um evangelho que você pregou para você mesmo. Então, pregue o evangelho correto para você mesmo.
É sobre o amor de Deus, é sobre Jesus, é sobre Ele, é sobre o Espírito Santo. Pregue isso para você mesmo. Lutero dizia muito isso, né? O Lutero dizia que, se por um lado o pecado é como uma barba que você precisa tirar todos os dias, o Evangelho é aquilo que você usa, a lâmina que você usa para esse barbear. A grande questão é que muitas vezes a gente só vai escutar o Evangelho domingo a domingo. Domingo e depois no outro domingo. Muitas vezes nós passamos dias sem ouvir o Evangelho. E eu vou dizer o que é mais agravante. É muitas vezes a gente não saber o que é o Evangelho. Nas minhas salas de aulas, quando eu estou dando aula sobre hermenêutica, interpretação, em mestrado, eu começo a aula dizendo assim: gente, alguém pode dizer para mim aqui o que é Evangelho? Todo mundo já pensa que é uma pegadinha. Eu já sei, eu já fico olhando assim, ninguém confia em mim. Aí eu pergunto: você, fulano? A pessoa fala, e é quase sempre a mesma coisa. Isso não é o Evangelho. Nós já temos um outro problema. A gente não sabe o que é o Evangelho. Não, o Evangelho é que agora eu coloco a minha fé em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso não é Evangelho. E talvez seja aí onde o problema comece. A gente não prega o Evangelho para nós mesmos, porque nós não sabemos o Evangelho. Então, pregue. Pregue o Evangelho para você mesmo. Outra coisa, outra aplicação. Sempre que algumas coisas aparecerem na tua vida, falando sobre sempre que a tua esperança aparecer, que está muito frágil, e você começar a olhar para as tuas inconstâncias, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi nas minhas inconstâncias. Bom, primeiramente eu coloquei no YouTube, né? Como lidar com as minhas inconstâncias. Foi terrível. Porque apareceu muito coach e o Pablo Marçal me traumatizando, assim, bem muito. Nossa, até hoje parece a imagem dele. Mas uma das coisas que a Bíblia me diz sobre inconstância é que eu devo parar de olhar para elas num primeiro momento. No momento que eu estiver muito inconstante, eu preciso olhar primeiramente para o quão inconstante Deus é. Olhe para a constância dele. Olhe para como ele não tem problema de inconstância. Já percebeu isso? Você já notou que um dos atributos de Deus é que Deus ele é imutável, nunca muda, nunca muda. E ele é constante, nunca teve uma sombra de variação nele. Sabe o que significa? Que quando Deus diz que te ama, Ele te ama de maneira imutável e constante desde as eternidades. Pensa aí num dia que algo nasceu, pois é, antes. Pensa em tudo que teve início, antes. Antes de tudo nascer, num tempo que a gente não consegue mensurar, que sai da esfera do tempo, entra na esfera da eternidade, Deus já me amava profundamente, constantemente e de forma imutável. Ele nunca me parou de me amar. Nesse sentido, quando eu me vejo cheio de inconstâncias, eu preciso primeiro olhar para as constâncias dele, para o quanto ele é constante, e pregar para o meu coração de novo em luta, esse Deus constante na minha vida. Então, nunca esqueça disso. Parte da nossa relação com a esperança vai ser de luta. Pregando para nós mesmos o Evangelho, pregando para nós mesmos que nós fazemos parte da história de Jesus, pregando para nós mesmos o quão constante esse Deus é, e o quanto eu faço parte dessa constância dele. E por último, talvez hoje você esteja com esperança muito quase para naufragar, assim, né? Eu quero te contar a história de um homem que uma vez estava num barco e de repente ele viu
um homem vindo de longe e pensou que era um fantasma. E aí, quando esse homem se aproximou, ele percebeu que era Jesus. E aí, de repente, Jesus disse para ele: vem aqui ao meu encontro. E aí, quem primeiro contou essa história disse que as ondas estavam totalmente pesadas e difíceis de controlar. Mas aquele homem que estava no barco saiu do barco e começou a pisar em cima daquelas águas. E não é que deu certo, ele começou a pisar nas águas. Mas aí ele começou a naufragar. Aí vem a grande pergunta: quem fez Pedro naufragar? Por que Pedro naufragou? Aí, para responder essa pergunta, a gente tem que responder quem estava mantendo Pedro ali, pisando na água. Quem? Se era Jesus que estava mantendo ele ali, quem foi que permitiu ele naufragar? Jesus. E é interessante que Pedro, ele olha para as ondas, naufraga, e na hora que ele naufraga, ele olha de novo, o texto diz assim, que mostra ele voltando de novo os olhos para Jesus. Você percebe o ponto? Jesus percebe que Pedro tira os olhos dele e bota nas ondas. Jesus então permite que ele naufrague para que os olhos de Pedro se voltem de novo para Jesus. Muitas desses nossos naufrágios da nossa vida é Deus permitindo para que você volte de novo os seus olhos para Ele. Muitas dessas ondas fazem parte do tratar para que você pare de olhar para as ondas e volte o seu olhar de novo para Jesus. Então, olhe para Jesus de novo. Olhe para Jesus. Uma das coisas mais belas em todo o cristianismo primitivo e tudo, é que eles decidiram personificar Jesus, a esperança. Para a igreja primitiva, a esperança era uma pessoa. A esperança não era uma coisa. A esperança não era sentimento. A esperança era uma pessoa. Jesus. E Ele é a nossa esperança. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Te agradecemos pelo Senhor ser a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida da gente, cuida de nós. Muito obrigado pelo teu amor constante. E que, Senhor, quando a gente não tiver forças para pedir esperança, que possamos, Senhor, ser cobertos pelo teu amor, Senhor, como já fomos na cruz. Em nome de Cristo. Amém.